Louvado seja Deus por mais uma oportunidade que nós temos de meditar em Sua Palavra através desse canal. Como eu falei no vídeo anterior, o meu objetivo é que por meio da Palavra nós aprendamos que tipos de atitudes nós devemos ter antes da segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Então, a gente destacou 3 atitudes de acordo com a primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. No primeiro vídeo eu falei que uma dessas atitudes era que nós devemos trabalhar para a glória de Deus. Nós devemos investir em trabalho para a glória de Deus, para o reino de Deus. E em segundo lugar, hoje eu queria falar acerca da necessidade que nós temos de consolar uns aos outros. E o nosso texto base está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versos 13 até o 18. Vamos à leitura. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Essa é a segunda atitude que nós devemos ter em relação à segunda vinda de Cristo. Mais uma vez, aquela igreja em Tessalônica estava tendo uma má compreensão acerca da iminência da volta do Senhor, ou seja, a verdade de que o Senhor voltaria em breve. Eles estavam preocupados com os seus irmãos que haviam morrido em Cristo. Os seus irmãos da igreja, suas irmãs, estavam passando por perseguições naquele período e alguns haviam morrido. E aqueles crentes em Tessalônica, eles se preocupavam com o futuro deles na volta de Jesus. E Paulo escreve isso, no versículo 13 ele já deixa claro qual é o seu objetivo. Ele diz que ele não quer que eles sejam ignorantes, para que aqueles irmãos não se entristecessem como os demais, que não têm esperança. Essa palavra entristecer-se, ela significa uma tristeza contínua que conduz ao desespero ou até mesmo à depressão em termos mais modernos. Então, Paulo ele ensina aqueles irmãos acerca da segunda vinda de Cristo para que eles não se entristecessem como os demais. No versículo 14, ele fala sobre o fundamento da nossa esperança. E qual é o fundamento da nossa esperança? É que Cristo ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Ele diz que se nós cremos nisso, nós também devemos crer que o Senhor trará em sua companhia os que dormem quando ele voltar. Que maravilhoso é nós sabermos que, porque o Senhor Jesus venceu na cruz e Ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, essa é a nossa garantia de que nós também ressuscitaremos, ou que aqueles que partiram antes de nós ressuscitarão. Então Paulo fala que esse é o fundamento da nossa esperança. Nos versículos 15 até o 17, Paulo ele fala sobre o conteúdo dessa esperança. Ele vai dizer a respeito da volta visível de Cristo, quando ele diz que quando o Senhor der a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o Senhor Jesus mesmo descerá dos céus. E ele diz também, no mesmo versículo, que os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. E depois nós, o que estivermos vivos, Paulo ele se considerava como alguém que provavelmente ainda estaria vivo na segunda vinda do Senhor. Paulo e os cristãos do primeiro século, eles pensavam dessa forma. Por isso ele diz, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Então, esse é o conteúdo da nossa esperança, a volta visível de Cristo, a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, o arrebatamento daqueles que estiverem vivos até a vinda do Senhor, para se encontrarem para sempre e estarem com o Senhor para sempre nos ares. E aí no versículo 18 é que Paulo vai dizer, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A doutrina da segunda vinda de Jesus, ela não está na Bíblia para que a gente faça especulações acerca do que vai acontecer ou como vai acontecer, mas ela está nas Escrituras para que a gente console uns aos outros nos momentos de sofrimento.
O problema naquele período era porque os cristãos eles estavam preocupados com os seus irmãos amados que haviam morrido antes da segunda vinda de Cristo. Talvez o nosso problema hoje não seja esse, seja a nossa preocupação com aqueles que estão vivos em Cristo, os nossos irmãos e irmãs que passam por sofrimentos. A gente está em uma pandemia, a gente conhece pessoas que passam por processos de doença, como câncer, por exemplo, entre tantos outros casos. Então Paulo, através da segunda vinda de Cristo, ele exorta, ele ordena à igreja em Tessalônica que eles pratiquem a consolação mútua. Quem tem que consolar ao rebanho de Deus não é apenas o pastor da igreja ou líder, mas nós, como povo de Deus, precisamos consolar, aprender a consolar uns aos outros através das promessas do Senhor. Então, que nós possamos aprender a consolar uns aos outros com a segunda vinda de Cristo, que nós não tragamos as nossas próprias palavras tão somente, o nosso consolo próprio, quando a gente for consolar alguém que passa por sofrimento, mas que a gente console ela com as Escrituras, independente do sofrimento em que ela está passando. E essa verdade também serve para nos preparar para o sofrimento, porque todos nós sabemos que um dia, possivelmente, nós lidaremos com a morte se o nosso Senhor não voltar. Então, um texto como esse, ele coloca os fundamentos da nossa esperança. Ele nos mostra que o Senhor voltará e que nós precisamos nos alimentar dessas promessas para que a gente possa ser consolado por elas, para que a gente permaneça firme até a segunda vinda do Senhor. Então, a segunda atitude que nós devemos ter em relação à segunda vinda de Cristo é consolo. Consolem-se uns aos outros, que nós possamos nos consolar uns aos outros por meio dessa verdade maravilhosa sobre a segunda vinda do nosso Senhor. Em nome de Jesus.